Foi totalmente inadequado que os manifestantes pró-palestinos interrompessem completamente a formatura ontem. E esta placa que está sendo segurada diz: todos os impérios cairão. Essa pessoa, esse estudante que está segurando esse cartaz, não tem ideia de como esse cartaz é apropriado, porque é isso que a Bíblia diz. Todos os impérios que forem contra Israel cairão. É isso que a Bíblia diz. Portanto, quero fazer uma declaração pública nesta manhã de que esta igreja e este pastor ainda estão ao lado do povo de Israel e contra as pessoas que querem vê-lo destruído. Você pode ter uma opinião diferente. Você pode ter uma opinião diferente, mas essa é a posição declarada de nossa igreja e deste pastor. Portanto, eu entenderia perfeitamente se você não concordasse com isso, se outra igreja fosse para você. Mas essa é a nossa posição e continuaremos a hastear a bandeira israelense sob a bandeira americana, sem medo de qualquer tipo de represália na frente de nossa igreja. Deixe-me ler para você algumas escrituras. Eis o que diz em Zacarias 12, uma profecia, a palavra do Senhor a respeito de Israel. O Senhor que estende os céus, que lança os alicerces da terra e que forma o espírito humano dentro de uma pessoa declara: farei de Jerusalém uma taça que deixará todos os povos ao redor cambaleando. Senhoras e senhores, estamos nos últimos dias, não se enganem sobre isso. É isso que diz Zacarias 12. Farei de Jerusalém uma taça que fará cambalear todos os povos vizinhos. Judá será sitiada, assim como Jerusalém. Naquele dia, quando todas as nações da terra estiverem reunidas contra ela, farei de Jerusalém uma rocha inabalável para todas as nações. E todos os que tentarem movê-la se machucarão. Naquele dia, ferirei todo cavalo com pânico, e seu cavaleiro com loucura, declara o Senhor. Eu estarei atento a Judá, mas cegarei todos os cavalos das nações. Então, os clãs de Judá dirão em seus corações que o povo de Jerusalém é forte, porque o Senhor Todo-Poderoso é o seu Deus. Naquele dia, farei com que todos os clãs de Judá sejam como uma panela de fogo e uma pilha de lenha, como uma tocha flamejante entre feixes. Eles consumirão todos os povos vizinhos, à direita e à esquerda, mas Jerusalém permanecerá intacta e em seu lugar. O Senhor salvará primeiro as habitações de Judá, para que a honra da casa de Davi, de Jerusalém e de seus habitantes não seja maior do que a de Judá. Versículo 9. Naquele dia partirei para destruir todas as nações que atacarem Jerusalém. Senhoras e senhores dos Estados Unidos, precisamos não apenas estar do lado certo da história. Às vezes a história está errada. É preciso estar do lado certo de Deus. E Deus, nosso Deus, é o Deus de Israel. Não se engane. Ele é Adonai Tsevaot, o Deus dos exércitos de anjos. Em Apocalipse 2, é dito que aquele que for vitorioso e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. E esse, aquele que for vitorioso, é o Messias. Ele as governará com um cetro de ferro e as fará em pedaços como cerâmica. Estados Unidos, não se posicionem contra o povo de Deus ou seremos destruídos. É isso que a Bíblia diz. Não gosto de lhes trazer esse tipo de mensagem, mas é isso que a Bíblia diz. E as pessoas que são enganadas pelo nosso inimigo para pensar que há algum tipo de genocídio acontecendo em Gaza, o poder aéreo de Israel poderia dizimar aquele pedaço de terra. Israel saiu de lá em 2005. Eles tinham um governo eleito do Hamas, uma palavra que em hebraico significa violência. Não se enganem sobre isso, senhoras e senhores. Sim, queremos um cessar-fogo, mas o cessar-fogo estava em vigor em 6 de outubro. E no dia 7 de outubro, o Hamas entrou em cena. Não ouvi nenhum desses manifestantes dizer para libertar os reféns. E alguns deles são americanos. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Se eu quero que um grupo de palestinos morra, claro que não. Mas libertem os reféns. Que a guerra termine quando vocês fizerem o que é certo. Estou farto de ver pessoas sendo absolutamente enganadas e enganadas pelo próprio Satanás para pensar que estão fazendo algum tipo de coisa boa ao pedir a morte dos judeus. Que Deus nos ajude. Deixem-me ler para vocês o Salmo 2, senhoras e senhores, e depois vamos para algo mais feliz. Salmo 2. Porque conspiram as nações e em vão tramam os povos. Os reis da terra se levantam e os príncipes se unem contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: quebremos as suas cadeias e lancemos fora os seus grilhões. O que está entronizado no céu ri, o Senhor zomba deles.
Ele os repreende em sua ira e os aterroriza em seu furor, dizendo: instalei meu rei em Sião, meu santo monte, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho. Hoje eu me torno seu pai. Peça-me e eu farei das nações a sua herança e dos confins da terra a sua possessão. E para que você não se engane, o Salmo 2 é uma profecia sobre o Messias. Aqui está o que ele diz. Foi citado em Apocalipse 2. Farei das nações a tua herança e dos confins da terra a tua possessão. Para fazer o quê? Para fazer o quê? Você as quebrará com uma vara de ferro. Você as quebrará em pedaços como se fossem cerâmica. Não permita que os Estados Unidos sejam destruídos por Deus por estarmos do lado errado. Não deixem que isso aconteça. Sirvam ao Senhor com temor e celebrem seu governo com tremor. Beijem o filho para que ele não se zangue, e seu caminho o levará à destruição, pois a ira dele pode explodir em um momento. Abençoados são todos os que se refugiam nele. Você não quer estar do lado daqueles que não podem se refugiar no Filho de Deus. Você não quer estar do lado errado, porque ou você se refugia nele, ou será destruído por ele como uma barra de ferro que despedaça a cerâmica. Pessoal, isso não é uma piada. Não se trata de um jogo. As pessoas adoram ter uma causa e por isso estamos jogando a causa da resistência. Ouça. Se você quer defender uma causa, vamos defender uma causa. Se querem um cessar-fogo, peçam a libertação dos reféns. A mídia não está informando quantos caminhões por dia Israel está enviando para Gaza, e eles estão sendo sequestrados pelo Hamas. Estou sendo claro o suficiente? Essa é a nossa posição. Sinto muito se você discorda, mas quero estar do lado certo da Bíblia. Quero estar do lado certo do Deus de Israel. Muito bem, aqui estamos.